liderar não é mais como era antigamente, não é? Uhum. E por que que tu acredita que existe tanto medo, principalmente no ambiente corporativo? Medo do líder parecer vulnerável? É medo de mostrar as emoções, Medo de né? De mostrar as emoções. Então, eu penso que isso é muita questão de paradigmas, né? Vamos pensar lá na época da Revolução Industrial. Lá o videozinho aquele do Charlie Chaplin lá, na fábrica. Acho que todo mundo deve ter assistido. Aqui já mostra a idade da pessoa, né? Já dá um spoiler. Então, assim, naquela época da Revolução Industrial, era tudo a ferro e fogo, né? Não se falava em emoções, né? Ok, vamos lá, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nem tanto, acho que há uns 15 anos atrás, um pouquinho mais cedo aqui, né? 10, 15 anos atrás, ainda continuava as coisas assim pela imposição, né? E aí isso o quê? Para você demonstrar que você tem força, que você é forte, que você comanda, existia esse paradigma de que você não pode ter emoções, você não pode sentir dor, você não pode sentir medo, frustração, não pode chorar. E isso vem mudando nos últimos anos. daria pra gente dizer que isso está relacionado não somente, mas também à questão geracional, porque a geração de antes ela era ensinada dessa forma que você falou, não era? Tipo, Uhum, vai trabalhar, vai, não tem uhum. espaço para chorar aqui. E também talvez ao fato de que antigamente o cenário corporativo, vamos falar, o de trabalho era muito mais dominado por homens e as mulheres Uhum. vieram ganhando espaço. Uhum. Sim, sim. Eu acredito que, obviamente, tem essa influência também das gerações. E o que você trouxe agora, que as mulheres ganharam espaço, eu percebo na prática que até parece que as mulheres são as que mais seguram suas emoções, porque parece que se uma mulher demonstrar a sua emoção, a sua frustração, parece que fica aquele, de novo, né? Aquele paradigma de que, é mulher. Aí entra aquela questão do mimimi, da cultura, do mimimi, enfim. Então a gente tem que cuidar, são vários detalhes que a gente tem que cuidar. Mas aí entra também esse fator geracional que influencia com certeza. Mas aí voltando ali à questão da Nossa, era desculpa, industrial. eu Pode preciso, falar, rapidinho. pode Tu falar. falando me veio na memória o filme Diabo Veste Prada. Ah, então. Olha aí, é um belo exemplo do antes, né? Agora eu te É, pergunto, será que hoje daria certo? Um gestor naquele perfil da Mary Streep, né? Fez a aham. personagem principal, né? Quem assistiu aí esse filme, né? Será que um gestor como era... Eu não me lembro o nome da personagem, me lembro da atriz, né? Mary Streep. Será que daria certo nos dias de hoje? Talvez vocês ainda percebam que tem gestores que ainda agem assim. Mas quais são os resultados que eles têm? Quais são os líderes que estão vencendo o jogo? É, principalmente se é um setor que você lida com muitas pessoas, né? Uhum, Mais desafiador ainda, né? exatamente. Então, hoje existem, já tem mais uma diferença, né? Hoje existem diversas leituras sobre esse ponto, sobre o gestor, né? A vulnerabilidade, sobre o gestor mais humano, essa gestão humanizada. Existem diversas leituras hoje, Simon Sinek, Brené Brown. Até trago aqui uma sugestão, né? O livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Ela fala muito sobre vulnerabilidade, sobre essa questão da liderança, que antigamente não era tão difundido como é hoje. Então, o que que eu vejo, né? Vou trazer até o meu exemplo aqui. A minha primeira liderança, a primeira vez que eu fui líder de pessoas foi exatamente há 20 anos atrás. E como que eu liderava 20 anos atrás é bem diferente da forma como eu lidero hoje. Hoje eu continuo liderando equipes, mas é uma forma bem diferente. Ainda era nessa condução lá atrás da meio que da imposição de realmente você não demonstrar os teus sentimentos, você não se abrir. E hoje já não. Hoje já é uma liderança onde você mostra também aquilo que você sente, aquilo que você espera. Então, falar de emoções é importante no meio corporativo. Trazer aqui um exemplo também da Oprah, né? Todo mundo conhece a Oprah, né? E trazem muito que é ligado o fato dela ter tanto respeito, de ela sempre compartilhar a história dela, porque realmente, se tu perceber, ela é uma pessoa que ela sempre compartilhou a história dela, ela nunca teve medo
o receio de estar compartilhando a história dela, do que ela superou, e ela conquistou o quê? Respeito através disso. E todos nós temos uma história. Só que muitas vezes a gente só quer contar aquela história de Instagram, né? A história do Instagram, História de bonitinho. Instagram. É, o que é bonitinho, a vida é perfeita, Aham. né? As dificuldades, os erros, né? A gente só quer mostrar os acertos. Os erros, as dificuldades, os sentimentos, a gente geralmente deixa lá guardadinho. Mas eu percebo como exemplo próprio meu também que quando a gente traz isso para quem a gente está liderando, eles respeitam muito mais, tá? Esse é o que eu sinto Tá. como gestora. Aí eu até ia comentar, você tava falando ali e tipo, foi me vindo na memória situações que eu já passei liderando e muitos, olha, eu vou dizer talvez 80, 90% de todos os empresários que eu já conversei, eu atendi. E talvez você vai dizer assim, Tiago, isso é uma pergunta mais pra frente do podcast, mas eu deixo né, a isca aqui pra você ficar com a gente até no final. Mas veio aqui pra mim muito forte que, tipo, aquele empresário que se coloca na posição de se conectar mais com o funcionário emocionalmente, no geral, o funcionário desanda. Ou é funcionário de escritório, começa até a chegar atrasado, ou começa a ver vídeo de YouTube no meio do horário de trabalho, ou é funcionário de chão de fábrica, e aí falta, não avisa. Tive o caso de um cliente meu que o funcionário faltou 3 meses, ele só ia de tempo em tempo para não dar abandono. E é bem desafiador, porque de um lado, pelo menos parece que essa reação dos funcionários vem dessa liderança mais vulnerável, vamos dizer, mais conectada emocionalmente. Parece, sabe quando tu dá o dedo, pega a mão? Às vezes eu sinto que eu vejo muitos empresários também entendendo a importância de fazer esse movimento, mas tendo receio de fazer. Eu até trouxe isso agora porque talvez quem está acompanhando a gente vai começou a ouvir você falar e vai pensar assim, isso é conta da carochinha, não tem como fazer isso acontecer. Eu tento aqui e só dá ruim. Tu quer abrir agora? Isso a gente vai deixar pra frente. Vamos continuar. Que tu acha? Não, vamos continuar já de largada. O que eu penso, tá? Eu sempre falo o seguinte, tudo que está em desequilíbrio não vai dar bom. Então, vamos lá. O que eu digo? Em desequilíbrio, se você é extremista demais, rígido demais, muito duro, vai ter um resultado que talvez não seja o melhor. E também, se for o oposto disso, em excesso, que nem você acabou de falar, né? Que os colaboradores se sentem na liberdade de fazer o que quiserem, sapatear em cima de você, também vai dar ruim, né? Então, você precisa encontrar o equilíbrio. A mesma coisa, vamos continuar na linha da vulnerabilidade. Não significa que, por exemplo, eu sinto vontade de chorar, vou chorar o tempo todo na frente dos meus colaboradores. Não é isso. Isso é um desequilíbrio, é um excesso. Então, assim, e por isso que é tão delicado esse tema vulnerabilidade, por isso que existem tantas crenças e paradigmas ainda sobre isso. Quando tem esse tipo de reação, como você acabou de falar, empresários ou gestores que se conectaram demais com os colaboradores, eles começaram a tripudiar em cima, será que isso não foi um excesso que se cometeu? Não sei, deixo aqui também uma pergunta. Eu não conheço a história da pessoa. Olha, aí julgar se é excesso, eu acho que é muito particular, acho que cada um vai estar num tempero ali. Mas eu sinto isso, que os empresários, eles querem fazer esse movimento, mas muitas vezes eles têm receio vou dar o dedo, vai pegar a mão. Entendeu? Vou dar a mão, vai querer o braço. Do funcionário avançar mais do que era o esperado com aquela postura, com aquela vulnerabilidade, e daí por diante. Aí, se eu flexibilizo demais, se eu me coloco conectado com eles vão tirar proveito? Então deixa eu manter a barreirinha aqui. Vamos pensar assim, né? Se realmente fosse assim,
não existiriam hoje a própria ciência, os pesquisadores falando dessa necessidade. Não estaríamos numa tendência, como a gente falou, ainda mais agora falando sobre essa necessidade de conexão, de empatia, de vulnerabilidade. Se não fosse algo bom, não estaríamos nessa tendência. Inclusive, o que o Fórum Econômico Mundial tem falado, das habilidades da liderança. Então, realmente, isso é uma necessidade. Não, Só que, de novo, precisa estar equilibrado. Eu sempre vejo essa questão, sabe? Eu falo isso por experiência própria também, como eu estava falando antes. Eu lidero equipes hoje, né? Desde, que nem eu falei, há 20 anos atrás foi minha primeira experiência liderando equipes, e hoje eu continuo liderando equipes. Lidero de uma forma diferente. Há 20 anos atrás, eu não era uma líder que me conectava com a equipe. Eu não era uma líder que falava das minhas dificuldades, da minha frustração, nada disso. Hoje, como que eu sou hoje? Eu sou uma líder que falo isso para minha equipe. Eu não percebo que eles tripudiam em cima, digamos assim, que eles se aproveitam, talvez essa seja a melhor palavra, né? Que eles se aproveitam de algo. Por quê? Porque é tudo equilibrado. Por que é tão importante hoje a gente falar sobre inteligência emocional? É a mesma coisa, não é porque, agora eu tô demonstrando a minha vulnerabilidade, eu posso todo dia chorar no trabalho, ou todo dia ter ataque de raiva, porque eu tô demonstrando os meus sentimentos e emoções. Não. Vamos lá, cadê o autocontrole da própria inteligência emocional? Você pode compartilhar o que você está sentindo, mas você precisa também ter um dos pilares da inteligência emocional, que é o autocontrole em cima disso. Né? Então, eu sigo essa mesma linha, a questão do equilíbrio. Então, hoje eu sigo muito mais essa linha da empatia, de demonstrar emoções e sentimentos para a equipe, mas ao mesmo tempo com uma visão positiva e de aprendizado. Esse é um outro fator também complementando. Por mais que você compartilhe, hoje estou frustrada. Vou dar um exemplo aqui. Hoje estou frustrada com tal situação que aconteceu. Mas qual que é o aprendizado daquilo? Isso me fez perceber que precisamos ter uma estratégia diferente, enfim. Então, isso é uma forma de você se comunicar e demonstrando seus sentimentos. Como geralmente antigamente, né, os gestores faziam de falar que tá frustrado. Eu tô frustrado porque eu não aguento mais falar 1000 vezes a mesma coisa pra você. Daí falava, né? Eu tô cansado porque já falei 10 vezes só nesse mesmo dia a mesma coisa pra você. Né? Eu já vi muitos exemplos assim, mas assim, muitos que é muito, muito mesmo, né? Não é pouca coisa, não. Então, daí nesse momento, ou seja, né? Que nem eu sempre falo, quando a panela de pressão estoura, né? Literalmente isso. Porque às vezes a gente sabe que a nossa panela de pressão estoura. E nem sempre essa panela de pressão estourar, ela é para fora, às vezes é para dentro. Exatamente, tem as duas formas. Pega muito perfil de isque aí, né? Do tipo, vai ter o líder que sob pressão, sobre um cenário conflitante, ele vai se fechar, ele não vai conseguir nem se posicionar, nem o mínimo que deveria, né? E inclusive gera as doenças, né? Que está também cientificamente comprovado isso. Que existem doenças que é por causa disso. Por isso que cada vez mais falamos sobre expressarmos as nossas emoções. Mas, de novo, tudo tem que ser de uma forma controlada. Não quer dizer que porque eu posso expressar a minha emoção agora que vai ser de uma forma descontrolada.